Boa tarde. Estamos aguardando a Paula. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, os que estão assistindo e os que vão assistir. Olá, Paula. Tela. Oi. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo. Minha luz aqui não tá muito boa, mas não importa. Ai, é. Vamos ver aqui se eu melhor. Você tá bem? Tô bem, tô bem. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Aqui eu tô ficando... Aqui fica melhor, né? Tem uma luz em cima de mim aqui. Então, eu também tô com uma luz aqui que não tá muito boa, mas não importa. É bom A que luz você, assim, não aparece muitos defeitos, entendeu? A gente fica bonita, assim, meia luz. Não, o Paula, e depois é assim, nós somos as luzes, né? Ah, boa, boa. Deixa eu aproveitar, cumprimentar minha prima, Michele, que está aqui nos prestigiando. Obrigada, Michele. Que bom, que bom. Cumprimentar também a Estela, minha amiga do Rio, tá lá em Cabo Frio assistindo a gente. É, que legal, né? É sempre bom, assim, aqui, eu gosto aqui no Instagram porque a gente vê, né, as pessoas que estão acompanhando, é bem mais próximo, assim, esse contato do que quando a gente faz numa plataforma, né, que tem que ler os comentários, é diferente. Fazia tempo que eu não fazia uma live aqui no Instagram. Que bom, obrigada, Marta, pelo convite. Eu que agradeço, Paula. Deixa eu só fazer uma apresentação rápida. Primeiro, para quem também não me conhece e quem vai assistir depois, né? Meu nome é Marta, eu sou engenheira, sou amiga da Paula desde criança, mas construí esse canal Entrevista com Gente com o objetivo de divulgar conhecimento, de divulgar profissionais de diversas áreas, né? Comecei com a área técnica, que é pela minha formação, mas agora a gente está diversificando, o que eu acho também muito interessante. E aí vou fazer uma apresentação rápida da Paula. Paula, a Paula é procuradora municipal do município de Cubatão, aqui na Baixada Santista. A Paula foi candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, agora nas últimas eleições. Ai, Paula, eu queria que você falasse assim um pouquinho só disso. Claro. Foi Não, muito faz interessante. parte. Faz parte. Eu participei bastante, assim, né? Fiz a propaganda tal, mas, enfim. A Paula também é coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares de Cubatão. Também você vai explicar para a gente o que é isso, Paula. E presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB também de Cubatão. E representante da comunidade civil no Conselho Municipal da Condição Feminina da cidade também de Cubatão. Ou seja, Paula, muito obrigada pelo convite, seja bem-vinda e agora é sua vez. Tá. Bom, obrigada, Marta. Bem, é um monte de coisa para falar, né? A gente escolheu um tema bastante amplo, que é o direito da mulher, então eu vou começar falando pelo direito da mulher à participação política, que foi o que você me perguntou, né? Como é que foi essa minha experiência como candidata? Foi a primeira vez que eu me candidatei, né, a um cargo eletivo, aqui na minha cidade de Cubatão, né, onde eu sou procuradora do município. Eu me candidatei logo a prefeita, né? E eu fui a única mulher candidata. Aqui em Cubatão, a gente tem um déficit de representação feminina muito grande. Para você ter uma ideia, nós não tivemos nenhuma mulher, né, candidata nas eleições municipais anteriores, né? E não tivemos nenhuma mulher eleita vereadora. Era uma câmara, né, de vereadores exclusivamente de homens. Agora, nós conseguimos eleger uma única mulher,
né, vereadora, o que é muito aquém da representação política das mulheres, que as mulheres aqui em Cubatão, assim como no Brasil, são mais de 50% dos eleitores. Então, existe algo de errado, né? Quando a gente percebe que por que as mulheres não estão representadas, né, nos parlamentos, nos cargos de executivo, é porque existe um machismo, um preconceito que é estrutural, né? Existe uma violência institucional contra a mulher. Então, a mulher, para ela ser candidata, ela tem que romper várias barreiras. Começa pela própria família. Poucas famílias apoiam, né, a mulher que se dedica à vida pública. Em geral, as mulheres são condenadas por isso, né? Ah, não, você vai se meter nisso, né? Enquanto que você vê os homens, como é diferente, né? Em geral, a família daquele candidato, ela contribui, assume tarefas, né, na campanha, colabora. E isso é mais raro de se ver no caso das mulheres. Então, a gente tem que desbravar, tem que assim, conquistar o apoio da família, conquistar o apoio, às vezes, do companheiro, né? Ou da companheira que não compreende esse desejo, né, pela vida política. Por quê? Porque nós somos educadas para a vida privada, para o cuidado da família, o cuidado dos filhos, o cuidado da família, dos pais, né? Sempre para as tarefas do cuidado. Então, eu não só me candidatei, como eu tenho procurado desenvolver um trabalho aqui na cidade, e o projeto Promotoras Legais Populares faz parte disso, né? É um projeto de empoderamento das mulheres para que elas participem mais da política. Esse curso das promotoras legais populares não fui eu que inventei, é um curso assim bastante famoso, existe há vários anos no Brasil, e eu fui convidada nos anos 2000, você olha, já faz tempo, hein? Quase 20 anos atrás, mais ou menos, para dar uma aula. Mais do que isso, na verdade, faz mais de 20 anos, porque foi nos anos 90, agora que foi em São Paulo, eu estava em São Paulo ainda, para dar uma aula nesse curso, que é um curso desenvolvido pela União de Mulheres de São Paulo. E eu me apaixonei pelo projeto. Quando eu me formei, eu fui trabalhar em São José dos Campos, né? Não sei se você lembra, que eu passei 7 anos lá, trabalhei na prefeitura, né? Foi quando eu também, profissionalmente, eu me encaminhei para a vida pública, né? Para a advocacia pública. Fui trabalhar na prefeitura de São José dos Campos e lá tinha uma ONG, né? Uma organização não governamental, que desenvolveu o projeto lá. A minha amiga, inclusive a minha amiga Letícia Massula, ela me convidou também para dar aula, e aí eu me envolvi mesmo, participei da coordenação desse projeto em São José dos Campos. Aí quando eu fui para Brasília, né, a convite do presidente Lula, fui assessorá-lo, né? Fiquei 13 anos lá em Brasília, assessorando tanto o presidente Lula quanto a presidenta Dilma, na subchefia de assuntos jurídicos. Eu também tive a oportunidade de, junto com essa minha amiga de São José dos Campos, que também foi para Brasília, não para o governo, ela foi trabalhar, né, numa organização não governamental feminista, inclusive, nós implantamos esse projeto lá em Brasília também. É um curso de formação em Direito e Cidadania que é dedicado exclusivamente para as mulheres, como uma ação afirmativa, para que as mulheres tenham conhecimento, né, sobre teoria geral do Estado, sobre os direitos também da mulher, né? Então, tem uma ênfase bem grande assim, na Lei Maria da Penha, nos instrumentos de defesa, né, contra a violência doméstica e familiar, que é muito forte, né, muito presente na vida das mulheres. E desse curso, né, nasceram várias mulheres candidatas aqui em Cubatão. Quando eu voltei de Brasília para cá, né, eu falei, não, eu tenho que fazer isso na minha cidade, né? Implantei aqui, junto com outras companheiras aqui de Cubatão, implantamos o curso aqui e formamos já 2 turmas de mulheres. A primeira turma com 27 mulheres, a segunda com mais 20. Então, são 47 mulheres. E dessas, né, várias delas saíram candidatas a vereadora né, nas últimas eleições, né? Por vários partidos políticos, né? Algumas pelo meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, mas outras por partidos de diversos
espectros políticos, inclusive mais liberais, né? Não só da esquerda tradicional, né? Que é os partidos, assim, digamos assim, mais próximos aí desse tema do feminismo e tal. Mas foi bem interessante, foi uma experiência rica. E eu pretendo continuar. Infelizmente, esse projeto está suspenso agora por conta da pandemia, porque é um curso presencial, sabe, Marta? É muito difícil você desenvolver esse tipo de curso online, porque às vezes você mexe em feridas, sabe? Muitas vezes as mulheres, elas não têm sequer consciência da violência que sofrem, sabe? Quando você fala a respeito, é que essa consciência se revela para ela. E ela fala, nossa, eu sofro violência, né? Eu gosto de relatar o caso de uma amiga minha, uma advogada, inclusive, também muito famosa em Santos. Ela tem um escritório feminista, a primeira advogada em Santos tem um escritório feminista que só atende mulheres, que é a doutora Thaís Périco. E a Thaís conta, a primeira vez, quando eu a conheci, ela contou numa palestra sobre violência obstétrica, né? Que ela foi fazer um curso sobre violência obstétrica e quando o professor, a professora, né, começou a descrever o que era violência obstétrica, ela se deu conta que ela tinha sofrido isso, né? Então são esse tipo de revelações, assim, elas são muito fortes do ponto de vista psicológico. Então, quando você está presencialmente, você consegue acolher a pessoa, porque não raro, né? A pessoa, ela transborda, né, algum sentimento. Então, eu realmente, assim, eu tenho insegurança de fazer isso do ponto de vista online, sabe? Porque como é que você vai acolher, né, essa mulher? Às vezes, né, ou você vai perceber que isso está acontecendo, né, na cabeça dela durante um curso à Claro. distância. Então, Paula, você tá... Desculpa. Desculpa. Não, deixa eu só fazer então, um a gente achou melhor suspender o curso, né, nesse momento, e pretendemos retomar. Abril também tive que cancelar. Mas, Paula, você está me lembrando agora, tudo que você está falando, você viu a jornalista Ana Paula, sem querer fazer propaganda, mas aquela Ana Paula Araújo, que faz o Bom Dia de Manhã na Globo, ela escreveu um livro, você chegou a ver? Não. Ela escreveu um livro, eu até tenho aqui, se você quiser, depois te empresto. Ela escreveu um livro sobre abuso justamente contra as mulheres. Ela fez uma pesquisa, quase que um doutorado, sabe? Um livro assim, bem interessante. Enfim, e é bem isso mesmo. São vários tipos de abuso, né? E aí dá pano para muita discussão, tá? Enfim. Mas, Paula, muito interessante. Até eu gostaria de saber, de repente, é que eu não moro em Cubatão, mas eu já estava lá também. Então, eu tô procurando um lugar aqui na casa para pegar melhor. Eu até acho. Mas estava bom. Eu acho que aqui é melhor mesmo. Tá bom. Tá bom agora? Ela. Tá bom. Então, Paula, mas é muito interessante. Paula, e com relação à candidatura a ser prefeita, você. Eu acabei não falando, né? Então, foi um desafio, né? Imagina, a única mulher candidata, né? A prefeita, participar, né? Dos debates, das reuniões, né? Mas foi bom, eu gostei muito da experiência. Eu já sabia que seria muito difícil a minha eleição, então eu não tinha esse tipo de expectativa. Então, eu não saí frustrada, né? Porque não ganhei a eleição, mas porque é a minha primeira candidatura, né? Nunca fui candidata, então é uma construção que a gente faz, né? E o Lula, por exemplo, demorou, perdeu 3 eleições para ganhar dele, né? Então eu trabalho na mesma perspectiva, assim, né? O importante para mim era marcar posição, defender o meu programa de governo. E eu apresentei um programa de governo muito rico, sabe? Construído coletivamente, com muitos compromissos nessa área também
dos direitos das mulheres, né? Um dos meus compromissos era que houvesse paridade no governo. Então, de todos os secretários, pelo menos metade tinham que ser mulheres, né? E metade também tinham que ser negros. Porque aí eu me filio a uma corrente no feminismo que chama feminismo interseccional, que reconhece que as mulheres, elas são diferentes, né? E algumas mulheres sofrem mais preconceito que outras. Por exemplo, as mulheres negras, né? Aí, por isso o interseccional, porque ela tem a discriminação por ser mulher e tem a discriminação por ser negra, né? Quando ela é lésbica, ela tem a discriminação por ser lésbica, ela vai acumulando discriminações, né? Uma mulher trans, né? Sofre ainda mais discriminação. Então, é muito forte isso. Essas diferenças, elas têm que ser reconhecidas, né? Ao trabalhar, né, com o feminismo. Então, assim, foi uma experiência boa e eu acho que, para mim, pessoalmente, foi muito bom também. Assim, eu aprendi muito nesse processo, conheci muita gente, conheci melhor a minha cidade, né, de Cubatão, muito melhor, porque entrei em todos os bairros, em todas as comunidades. Cubatão é uma cidade periférica, né, Marta? E tem a periferia de Cubatão. A gente tem aqui uma favela com mais de 100 mil pessoas, que é a Vila Esperança, né? Temos a Vila dos Pescadores, temos os bairros que ficam dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, como Pilões, Água Fria, Cota. Então, são territórios, assim, que precisam ser conhecidos, sabe, por todos, porque as carências são enormes, né? E é um desafio você levar um projeto para esses bairros, fazer um diálogo, né, com essas comunidades. Mas eu acho que assim, eu não me arrependo de nada, não. Acho que valeu muito a pena. Muito interessante, muito, 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 muito mesmo. Ô, Paula, me conta uma coisa. E aí você também está como presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Cubatão. Isso, então, eu sou procuradora do município. A procuradora do município, o que faz? Ela é advogada da prefeitura. Então, eu tenho que estar inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Que é o que me credencia a poder advogar. Então, além do meu concurso público, né, como procuradora, eu sou advogada. Portanto, estou inscrita na ordem, e aí eu participo aí dessa comissão, que é a Comissão da Mulher Advogada, que procura, primeiro, lutar pelas prerrogativas da mulher advogada, mas também lutar, né, pelos direitos das mulheres na sociedade, né? Porque a mulher advogada, acima de tudo, é uma mulher, né? Então, ela sofre dos mesmos problemas que todas as mulheres sofrem. Então, nós temos essa agenda aqui, criamos aqui em Cubatão um serviço muito interessante também, que é um plantão de atendimento jurídico às mulheres vítimas de violência. É um plantão feito exclusivamente por mulheres advogadas, né, que orientam as mulheres vitimadas. E por que esse plantão, né? Porque nós percebemos, Marta, que, por exemplo, a mulher, quando ela sofre violência, ela não tem assistência jurídica por parte do Estado. O seu agressor tem. Olha que interessante. Como se ele for hipossuficiente, né? Pela legislação, todas as pessoas que não têm acesso a pagar um advogado, né? Se elas forem processadas, elas têm direito a recorrer à defensoria pública. E no caso aqui em Cubatão, como a gente não tem defensoria, a gente tem um convênio com a Ordem dos Advogados que ela indica um advogado para ser o defensor, né, daquela pessoa. Então, o que acontecia, né, num caso de violência, né, contra a mulher? O agressor era assistido pelo Estado, como deve ser, né, nenhum problema nisso, mas a mulher vítima não tinha nenhum tipo de assistência. Então, existe uma dificuldade muito grande dessa mulher chegar a ingressar com o processo, a fazer uma representação, aí para a delegacia, né? A gente sabe, são muitas as dúvidas, porque a violência física, ela em geral, ela é a ponta de um iceberg, de anos de violência, de um ciclo de violência.
que envolve outros tipos de violência, que hoje estão tipificadas na Lei Maria da Penha. A violência psicológica, né, quando a mulher é humilhada, chamada de louca, né, desacreditada. A violência moral, quando se faz mesmo injúria, calúnia, difamação, né, contra essa mulher. A violência patrimonial, por exemplo, quando o agressor ele retira a autonomia financeira dessa mulher, tira salário, retira documentos, né? O que impede ela de sair, né? Dificulta demais, né? Ela de sair daquela relação porque ela depende, né? Desse patrimônio, às vezes nem só para ela, mas para a subsistência dos filhos, né? Que ela se sente exclusivamente responsável, né? Como sempre. Então, são vários tipos de violência. E aí, para ela procurar uma delegacia da mulher, para ela procurar assistência, ela é constantemente ameaçada, assim, com desinformação. Por exemplo, tem muita mulher que acha, se eu sair de casa, eu vou perder a guarda dos filhos. Eu não sei quem inventou isso. E isso é repetido, né? Tanta mulher tem medo de sair de um relacionamento abusivo, violento, porque acha que ao sair de casa vai perder a guarda dos filhos. Então, a gente precisa desmistificar, precisa falar sobre os direitos que ela tem, para que ela se sinta segura, inclusive, né, para poder denunciar a agressão, né? Saber que ela vai estar sendo apoiada, ela tanto na delegacia quanto depois durante um processo, porque ela não é quem vai processar. Quem vai processar o agressor é o Ministério Público, né? A mulher ela é vítima, ela não é autora de nenhuma ação, mas ela precisa ser autora da denúncia, né? Que vai levar o Ministério Público a instaurar, né, uma queixa-crime, né, um processo contra aquele agressor. Então, esse plantão ele tem essa função de informar, orientar, né, ajudar elas a tomar as decisões certas para poder sair desse ciclo de violência. Infelizmente, esse plantão, por conta da pandemia, também teve que ser suspenso, né? E ano passado foi um ano assim, muito conturbado, a gente suspendeu. Mas esse ano, como as coisas não se resolveram por falta de vacina, por falta de uma política pública, né? Que enfrentasse adequadamente essa pandemia, nós estamos discutindo a volta, né, a retomada desse plantão, mas à distância, né? Então, a mulher ela teria que fazer a solicitação por e-mail, e aí a advogada plantonista, né, ela entraria em contato, seja por telefone, por videoconferência, né? Ou mesmo por e-mail, dando as orientações necessárias, né, para que ela possa prosseguir aí com uma denúncia. Às vezes nem é o caso de denúncia. Às vezes o que ela quer mesmo é a separação, então ela quer saber o divórcio, ela quer saber quais são os direitos, ela quer saber sobre pensão alimentícia, né? Como que ela pode proceder. O plantão não é uma coisa assim para estimular a denunciação, não é isso. Mas é para apoiar quando ela é necessária, né? Ela tem que ser apoiada nisso. Muita coisa para fazer, e esse pessoal, né, Paula, não tem recurso, né? Não tem, às vezes, conhecimento, não tem recurso, não tem. Isso tudo ajuda, né? Porque faz parte, você está trabalhando. Até porque o perfil assim, de Cubatão, eu fico imaginando, Cubatão é uma cidade. Não chega a ser uma cidade dormitório, né? Porque quem trabalha em Cubatão, por exemplo, nas indústrias de Cubatão, acaba não morando em Cubatão. Né? Não tem esse papo assim? Você trabalha lá em Cubatão, mas você mora em Santos, Guarujá, São Vicente, sim, você. Sim. Nós estamos inseridos numa região metropolitana, né, de 9 cidades. Então, a Cubatão ela é um berço, né, do polo industrial, do polo petroquímico, e que abriga, digamos assim, um celeiro de empregos para toda a região. Então, em geral, Cubatão não é dormitório. Dormitórios são Santos, São Vicente, Praia Grande, né? São dormitórios da atividade econômica que é exercida aqui em Cubatão. Mas nós temos muita... Quem mora em Cubatão é o pessoal justamente de mais baixa renda, que não tem condição de morar
nessas outras cidades, né? Verdade, verdade. Acaba acontecendo isso, sim. A gente fala que a gente não tem classe média aqui em Cubatão. A gente tem as pessoas ricas, porque aqui tem também, né, bairros nobres, né, na cidade, mas a maioria, né, da classe assim que mais popular, quando alcança, né, uma qualidade de vida, ela procura, né, ir para cidades do litoral, né, para perto da praia, né? E, e aí E, acaba indo para Grande, São Vicente, Santos, ou mesmo Guarujá, porque o nosso acesso é muito fácil, né, a essas cidades, né, por conta de estarmos aqui no meio da rodovia, né, tanto imigrantes quanto Anchieta, e próximos de São Paulo. Então também tem muita gente que mora em São Paulo, que trabalha aqui. Isso é comum, é verdade. Ó, Paula, tem muita gente aqui fazendo comentários que eu acho que eu preciso aproveitar para responder, ó. A Paula, vamos lá. Cibele, né? Falando aqui, agradecer. A minha outra prima, eu falei da Michelle, tem a Miriam também, Ravanelli, que é advogada, é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada do Estado de São Paulo, a Miriam, está aqui também. A Cibele está falando que a violência psicológica, que a gente precisa falar mais sobre isso e que ela é a porta de todas as outras violências. É verdade, né? Começa com a psicológica, né? E depois vai aumentando. Ah, minha colega Andréa Batista também. Que bom, nossa. Bom ver todo mundo. Obrigada, viu, gente, pela presença aí. Mas diga, Marta. Não, eu ia comentar, Paula, aqui a gente comentou, que a gente tinha comentado outro dia, dos avanços e os retrocessos dos direitos da mulher, né? Que a gente está encerrando o mês da mulher, mas a gente não pode, né? Eu estava aí o mês todo, fiz algumas lives, mas não tinha feito nenhuma assim, tão importante como essa, não, é verdade, que privilegia realmente essa informação, sabe? Isso é que é importante, que eu quero que cada live, assim, do canal tenha um diferencial no sentido de ter uma informação para as pessoas, porque se você quer saber, não é só o pessoal, às vezes, de baixa escolaridade ou de baixa renda que tem falta de informação. Às vezes, até quem está dando palpite, falando, tem muito conhecimento de causa, sabe? A gente Com vê certeza, muito isso. Marta. Essa questão da violência contra a mulher é uma violência que já foi assim estatisticamente demonstrada. Ela acontece em todas as classes sociais, até na mais rica, não importa. Por quê? Porque ela é estrutural, né? É muito comum em qualquer faixa, né? Qualquer classe social, as mulheres sofrerem abusos e violência doméstica e familiar. Isso é. Sim. Então, os avanços e retrocessos assim nos direitos da mulher de forma vou procurar fazer uma síntese, né? Que a gente só tem mais meia horinha aqui. Mas assim, primeiro, contar que nos governos progressistas, esse tema é um tema que avançou mais. Então, nós tivemos durante o governo Lula e o governo Dilma a estruturação de um sistema nacional de políticas públicas para as mulheres. Então, foi criado uma secretaria especial com status de ministério, né? Então, a gente tinha uma ministra dedicada a esse tema. Hoje isso foi retirado, né? Hoje está dentro daquele ministério da Damares, que é um ministério de tudo, né? De direitos humanos, de todos os... nem sei o nome desse ministério, para falar a verdade. Eu acho que é de pirraça, assim, que eu esqueço o nome. Mas... então, nós tínhamos uma secretaria, né, específica, e isso incentivava que União, estados e municípios, né, promovessem políticas públicas para a mulher. E isso foi uma das conquistas que nós tivemos nesse período, foi a Lei Maria da Penha, né? E o que é a Lei Maria da Penha? É uma lei que tipifica a violência doméstica. Porque isso, pouca gente entendia do que a gente estava falando em violência doméstica. Antes da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, a violência doméstica, era tratada como uma violência de menor grau.
Então, permitia que o agressor fizesse uma transação, sabe? Assim, eu vou pagar em cestas básicas, né? A violência cometida contra a mulher dele. Ou eu escutei falar de juízes que condenavam o agressor a dar um buquê de flores para a esposa por ter agredido ela. Então, assim, era um... Por quê? Porque é isso, a violência... o machismo ele é estrutural, então ele está na cabeça do juiz, ele está na cabeça do professor, está na cabeça das mulheres, que acabam reproduzindo essa cultura machista, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela foi importante porque ela criou não só os tipos, né? Então, ó, os 5 tipos de violência, para a gente reconhecer, né? E proteger aquela mulher vitimada, mas ela criou uma série de benefícios em termos de políticas públicas. Então, ela criou obrigação de varas especializadas, reforçou a obrigação da delegacia especial, né? A delegacia da mulher, né? Criou a obrigação dos estados e municípios terem uma rede de proteção às mulheres vítimas. O que é uma rede de proteção? Assistência social, psicológica, né, jurídica. Por exemplo, a mulher precisa ter uma casa-abrigo. Se ela está numa situação de violência, né, não adianta eu entrar com uma ação contra o agressor e deixar ela lá dentro da casa. Então, ela precisa ter uma casa de passagem, ela precisa ter uma casa-abrigo adequada, ela precisa, às vezes, refazer a sua vida, né, em outra cidade, ou ela precisa levar os filhos. Então, assim, é uma série de políticas públicas que tem que estar coordenadas, né, para que essa mulher seja atendida. Então, nós tivemos um grande avanço com a aprovação dessa lei, né, Maria da Penha, depois também com a lei do feminicídio, que veio a reconhecer que existem alguns homicídios que não são comuns. É um homicídio de um agressor contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Porque aquele agressor tem um sentimento de posse sobre aquela mulher. Por isso, ele se sente no direito de agredi-la, de machucá-la e de até matá-la, né? É o que aconteceu, por exemplo, naquele famoso caso, né, da Ângela Diniz, né? Que o seu companheiro, Doc Street, com quem ela estava há 3 meses, né? Se sentiu no direito de chegar e dar 4 tiros na cara dela. Porque se desentenderam. Então, assim, quando você desumaniza a mulher, né? Ela é tipo um escravo, é alguém que você pode dispor, inclusive, da própria vida. Então, quando o assassinato acontece nessas circunstâncias, ele foi, né, reconhecido como um agravante. Olha, isso aí tem que aumentar a pena, porque isso é um agravante. Ele não só matou, né, mas antes, né, ele matou porque ele desumanizou aquela vítima, né? Ele não reconheceu mais nem o direito à vida dela, né? Então, a lei do feminicídio foi um avanço. Agora, né, recentemente, depois do golpe de 2016 contra a nossa única mulher presidente da República, que foi a Dilma Rousseff, a gente está tendo muitos retrocessos, porque essas leis não foram revogadas, mas elas estão sendo descumpridas, sistematicamente descumpridas, né? Para você ter uma ideia, recentemente, o Supremo Tribunal Federal teve que discutir se era possível ou não utilizar uma tese da legítima defesa da honra, que foi a tese usada pelo Doc Street, né, no caso do assassinato da Ângela Diniz. Ele acabou sendo, no primeiro julgamento esse caso é muito interessante. Eu aproveito aí para recomendar a todas as pessoas que estão nos assistindo a ouvir um podcast que chama Praia dos Ossos, que é, assim, maravilhoso. E dá pra gente maratonar, porque, sabe, assim, você não quer... Eu maratonei o podcast. São vários episódios contando esse caso da Ângela e como, né, a Ângela Diniz, ela passou de vítima, né, a culpada da própria morte, né? Porque foi isso que a defesa fez, né? O primeiro julgamento do assassino dela, que é o companheiro Doc Street, ele foi praticamente inocentado, ele foi condenado
a 18 meses de prisão, se eu não me engano, dos quais ele cumpriu em liberdade, ele saiu assim, livre, sabe? Ele saiu pela porta da frente desse primeiro julgamento. Isso revoltou as mulheres, né? Na época, e o movimento de mulheres se uniu com aquela campanha Quem Ama Não Mata, né? Porque a tese do Doca era a legítima defesa da honra. Ele matou por amor. Ele amava tanto ela que o comportamento dela inadequado, né? É que para defender a honra dele, do comportamento dela, ele tinha o direito de matá-la. Foi isso que se sustentou na época. E aí só a mobilização social das mulheres é que obrigou a anulação desse primeiro julgamento e a condenação dele, né, num segundo julgamento, aí, assim, não há 15 meses, né, mas há 15 anos. Você vê a diferença, né? Então, isso é para mostrar que, assim, sem a mobilização social, essas conquistas, elas se perdem. E é isso que está acontecendo agora. Por exemplo, a gente assiste recentemente o caso de assédio sexual da deputada Isa Pena, na Assembleia Legislativa. Foi um caso de assédio filmado, né? Ao vivo. Não tem o que se discutir ali, né? Você vê nitidamente ele passando a mão no corpo dela, ela repulsando aquele toque, ele insistindo no toque, né? E mesmo assim, né? Ela fez a denúncia na comissão de ética e ele não teve sanção. Então, assim, não adianta, a lei, ela não muda comportamento, né? O que muda o comportamento é a transformação social mesmo, né? Então, mas ela ajuda, ela é importante. Então, nós temos avanços na legislação, como essas que eu citei, mas estamos tendo retrocessos. A ponta, só deixa eu voltar aquilo que eu me perdi, do Supremo Tribunal ter que agora, foi apresentada uma ação que chama Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. É um nome chique, mas para dizer o seguinte, né? O PDT entrou com essa ação para dizer, olha, nenhum advogado, né, pode alegar na defesa de um agressor essa tese da legítima defesa da honra, porque isso é aviltante à dignidade da mulher. É isso. E aí teve uma liminar do ministro Dias Toffoli, né, reconhecendo que realmente é uma tese que não pode ser utilizada. Se ela for utilizada, né, para abrandar a pena do agressor, esse processo pode ser anulado, assim como foi anulado o primeiro julgamento do Dock Street, no caso da Ângela Diniz. Então, digamos assim, é triste, né? Tem que voltar a falar sobre isso, porque essa tese da legítima defesa da honra, ela já estava enterrada. Ninguém mais falava nisso, ela já era considerada absurda. E ela começou a ressuscitar. Por quê? Porque, na verdade, você está vendo um recrudescimento mesmo, né? Dos direitos como um todo, né? As pessoas, assim, conservadoras, violentas, não estão tendo mais vergonha, né? De expressar, né? Esses tipo de intolerância, né? Intolerância religiosa, intolerância contra a homossexualidade, né? E tantos outros tipos. Não, é muito complicado mesmo. A Cibele falou alguma coisa com é o nome. Ela... Os movimentos feministas estão com a Isa. Ah, sim, isso. Com a Isa Pena. Isso com a Isa Pena. Ela fala também que todos os governos do PT desenvolveram e desenvolvem políticas para as mulheres, né? Os governos do PT de Santos teve acordando assim, porque a Cibele é de Santos, né? É uma mulher feminista do Partido dos Trabalhadores de Santos, e ela está relatando aqui, né, os governos da Telma e do Davi Capistrano, né? Que nós conhecemos tão bem, e que foram governos que tiveram uma coordenadoria de política para as mulheres, né? E ela teve a honra de compor esse governo da Telma, né, a Cibele. A Cibele fala ainda aqui
que quer ver a campanha do Laço Branco ir para cima desse deputado assediador na defesa da Isa Pena. Vamos falar sobre isso? Campanha do Laço Branco. É a campanha, né, quando os homens, né, assumem a defesa, né, do feminismo e do direito das mulheres, né? E isso é muito importante, porque quando a gente vê aí as estatísticas, por mais que eu tenha falado, a gente tem uma lei maravilhosa, a Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das legislações mais avançadas do mundo, sabe? Ela é muito bem avaliada, né, por outros países. No entanto, o nível de eficácia dos processos judiciais contra os agressores de mulheres é muito baixo. Começa, né, pela dificuldade da denúncia. Mas mesmo quando ela denuncia, né, a reincidência, isso, essa palavra que eu queria buscar, a reincidência do agressor é muito grande. Então, o que tem se mostrado mais eficiente é um trabalho de conscientização dos homens agressores, né? Para que eles entendam o que é aquele comportamento, por que eles tomam esse tipo de atitude, né? Porque muitas vezes eles reproduzem uma atitude do pai contra a sua própria mãe, né? São comportamentos, é uma cultura, né, de violência, a cultura do estupro, né? Isso também é muito comum, por exemplo, eu percebo mulheres casadas, né, com seus companheiros que acham que têm obrigação de ter relações sexuais. Isso é uma coisa muito ainda difundida. Falar, não, olha, eu tenho obrigação, porque eu sou casada com ele. Não, mulher, você não tem obrigação de fazer sexo com ninguém, nem com seu marido. Então, isso é uma coisa que tem que ser falado. Mesmo o marido, ao exigir o sexo, ele está fazendo um estupro. É igual. É difícil a gente reconhecer isso, mas do ponto de vista da legislação, é a mesma coisa. Não importa que ele é seu marido ou ele é um estranho na esquina. Se ele forçou o sexo, isso é um estupro. Então, esse trabalho, né, de conscientização, essas campanhas de conscientização dos homens são super importantes e muito eficientes para combater a violência contra a mulher. É uma falta de, também, assim, a falta de educação de forma geral, né, Paula, também faz com que exista esse tipo de atitude, né, Então, de concordo, abuso. Marta. E essa é uma Assim, das previsões da Lei Maria da Penha. A lei prevê que existam programas, né, de educação, que esse seja um conteúdo pedagógico obrigatório nas escolas, né? Tanto porque você já pode ir abordando isso desde, sabe, da mais tenra idade, porque você tem, por exemplo, o caso dos namoros abusivos. É tão comum, né, entre adolescentes. Você já vê hoje, né, as meninas se submetendo a um namoro abusivo, né? Um garoto que exige que ela ponha roupas, exige que ela, né, pratique sexo com ele, exige coisas. Né? Ninguém pode exigir nada, gente, né? Uma relação tem que ser uma relação construída na base da igualdade, do respeito, né? sem Isso tem que dúvida. ser ensinado desde pequeno. Sim, desde pequeno, desde criança, né? Mas é a tal história, né? A educação dos pais, né? Que a gente vê que nessa população, de forma geral, está muito complicada, né? Não é só no de baixa renda, às vezes no de alta renda, que é aquele novo rico, né? Que a gente fala, também é complicado. Muitas vezes não tem a educação que a gente sabe que deveria ter tido, né? Que deveria existir, né? Uma coisa que eu percebo, assim, que tem atrapalhado muito o desenvolvimento, essa educação, né, não sexista, são as igrejas, né, evangélicas, as igrejas neopentecostais, né? Eu não quero aqui generalizar, porque eu sei que tem igrejas maravilhosas, né, que fazem um trabalho de conscientização, não, inclusive igrejas evangélicas, né, igrejas protestantes, né? Mas algumas, né, têm tido
uma disseminação, né, de informações sempre contrária aos direitos. Achando a mulher, olha, você tem que aceitar, é o destino de Deus, né? Se ele te bate, dá outra face, né? Então isso vem atrapalhando muito, né? Essa educação não sexista, e é uma questão tão delicada, né, da gente abordar, porque mexe com a fé, mexe com, né, com a confiança, né, em pastores, né, em padres, né? Às vezes o abuso vem desses próprios guias espirituais, né? Não é? A gente já conhece muitos casos que, em todas as religiões, né? Eu lembro do caso do João de Deus, perto lá de Brasília, né? Que Sim. é um espírita, né? Muito famoso e que ficou depois demonstrado, né? Você vê, uma mulher, né? Teve coragem de denunciar depois de anos de violência. E aí você abre a tampa e aí várias outras, né? Vêm atrás que nunca tiveram coragem de falar e que sofreram o mesmo tipo, né, de violência, de assédio. Inclusive a própria filha dele veio depois a público, né, para relatar que ela também sofria, né? Porque então assim é isso, né? Padres, pastores e líderes de qualquer tipo de religião podem também, né, ser eventuais agressores. A gente tem que estar muito com muito cuidado, muito atento, né? Porque o que a gente percebe aí pelas estatísticas, pelos estudos, é que os agressores são as pessoas que as mulheres mais confiam. Por isso que é um crime tão perverso, né? Porque é o pai, o padrasto, o tio, né? São pessoas que a mulher ela é ensinada a confiar, né? E aí eles traem essa confiança, né? Violentando. E por isso é tão difícil você quebrar esse ciclo de violência. Paula, deixa eu falar uma coisa para você. Peraí. Ai, às vezes eu me atrapalho aqui. Vai dar tudo certo. Sabe o que eu acho, Paula? Eu acho tão interessante essa conversa, porque o que eu estou fazendo nesse canal, Entrevistas Inteligentes? Eu estou fazendo exatamente isso. Essa conversa que eu poderia estar tendo com você, sabe? É, um café, ou tomando um vinho, eventualmente, a gente está fazendo uma conversa, falando assim, com muita propriedade, com muita seriedade, de temas que as pessoas precisam, sabe, se envolver mais, sabe, conhecer mais, participar mais. Então, isso é muito interessante nesse aspecto, sabe? Porque eu sei que, assim, por exemplo, eu vejo, às vezes tem tanto assunto interessante, puxa, por que não a gente conversar e mostrar isso para as pessoas? Porque as pessoas realmente. Eu tenho uma amiga, sabe, Paula, que ela mora na França. Ela é brasileira, mora na França, ela cuida lá de uma estatal petrolífera, ela é executiva, e ela veio, há um tempo atrás, tocar um negócio da empresa aqui no Brasil. Ela falou, Marta, é impressionante a diferença de cultura, sabe? Porque as pessoas lá na França, elas conversam sobre política, elas conversam sobre o que está acontecendo, né? Então, e aqui a gente não tem isso. Então, esse bate-papo nosso aqui é um pouco disso, sabe? Eu só tenho para te agradecer, para você realmente te desejar muita luz. E aí, conta pra gente, Paula, quais são os próximos passos das próximas eleições? Você vai se candidatar, né? Então, isso é difícil ainda de falar, viu? Mas eu pretendo, eu posso dizer assim, eu tenho vontade, né, de ser candidata de novo, a prefeita aqui na minha cidade, insistir nesse projeto. Quero aproveitar para cumprimentar aqui a Mônica Marques, minha companheira do Partido dos Trabalhadores, foi candidata a vereadora aqui na nossa cidade. Também é uma das coordenadoras do projeto das promotoras legais populares e minha companheira também no Conselho Municipal da Condição Feminina aqui de Cubatão. Entrou também o William, também meu primo, também William, advogado também, casado com a Miriam. Casado com a Miriam, né?
E A Estela é minha amiga do Rio, que eu falei para você, né? A Estela está dizendo aqui, ó, adorei a live, parabéns. bem, É, são entrevistas inteligentes, né, Paula? mas foi Mas, ótimo o nome que você escolheu, muito bom. Então, os próximos passos, né? Primeiro, eu acho que uma candidatura, ela tem que ser fruto de um trabalho de base, entendeu? Ela não pode ser a expressão de uma vontade pessoal. Ah, eu quero ser candidata, né? Ela tem que ser fruto de um coletivo, né? De pessoas. Então, a minha vontade é continuar a fazer esse trabalho, né? Que eu desenvolvo aqui na cidade. Então, na Comissão da Mulher Advogada, voltar aos plantões, né? No Conselho Municipal da Condição Feminina, nós já tivemos conferência aqui em Cubatão. Eu fui eleita novamente como conselheira, né? Então, vou continuar nessa função, ajudando, fiscalizando a prefeitura na execução das políticas públicas, né? Específicas para as mulheres. Sou da direção do Partido dos Trabalhadores aqui da minha cidade, né? Sou secretária de formação política, pretendo continuar na direção do partido. Milito também numa outra associação que chama a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, né? Estou na coordenação no núcleo da Baixada Santista, na coordenação estadual, pretendo ir para a coordenação nacional. E a gente vai galgando os espaços assim, né? Sempre na luta, assim, para também que não só eu, mas outras mulheres, elas estejam nesses espaços de direção, seja do poder público, seja da sociedade civil. Você falou o caso da sua amiga, né? De uma empresa petrolífera. Nossa, o índice, né, de participação das mulheres em cargos de direção na iniciativa privada no Brasil também é baixo. bem, Também não é condizente com o número de trabalhadoras, né, que nós temos. Então, existe uma pirâmide, né? As mulheres acabam ficando na base, né, dessa pirâmide e tendo dificuldades de galgar espaços, né, de poder. Então, é importante a gente ir desbravando e, como a gente fala no movimento feminista, né, uma sobe e puxa a outra. Essa que é a ideia do feminismo, né? Você não é uma meritocracia, não é solidariedade, né? Então vamos é, puxar outra sempre para que a gente tenha mais democracia, que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais solidária. E não dá para falar, né, em democracia se as mulheres não estiverem presentes. Nós estamos falando de metade da população, né? Não estamos falando de nenhum grupo minoritário, né? Não que os grupos minoritários são super importantes, mas eu estou dizendo assim, né, as mulheres elas só são minoria do ponto de vista da ideologia hegemônica, que é machista, que é do patriarcado, né? Então, eu pretendo continuar nessa luta. Se isso me levar a ser candidata novamente, eu vou ficar muito feliz. Mas é uma decisão que não cabe só a mim, né? Que vai caber ao meu partido, a um coletivo de pessoas que estão filiadas a ele, né? E que vão dar sustentação ou não a minha eventual candidatura. Paula, muito obrigada. Adorei. Olha, foi muito bom. Obrigada, imagina. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo gostou, que tenha gostado. Eu vou depois vou deixar gravada. Vou colocar também aquela dica para você que você falou do podcast do Ossos, Praia dos Ossos, que foi onde foi o assassinato da Leila Diniz. Era a Ângela. Ângela Diniz, desculpa. Ângela Diniz. Eu também sempre fico em dúvida na hora de falar, porque a Leila é famosa, né? Mas a Leila é uma atriz que não foi morta por violência doméstica. Graças a Deus Nossa, foi uma. olha que confusão, tá vendo como que é? A gente aprende todo dia, viu, Paula? A gente aprende todo dia alguma coisa. Eu A falo super Ângela era uma socialite, não era atriz, né? E nem era uma mulher engajada no movimento feminista.
você ter uma ideia, ela era uma socialite, assim, a gente diria hoje bem patricinha, né? Mas é isso, o movimento de mulheres, né, luta por todas as mulheres, né? Com certeza. Mas, Paula, super obrigada mais uma vez. Tá, Muito imagina. obrigada, viu? E para quem vai assistir também, né? Porque vai ficar gravado lá no canal. E aí depois a gente marca uma próxima, hein, Paula? A gente marca daqui a um tempo, a gente marca algum assunto que pode ter relevância e com certeza sempre tem, porque pode ter uma nova, pode ter casos, pode ter, sabe? Então é muito importante a gente dar conhecimento. Essa é a ideia. Tá certo. Um beijo, então. Obrigada, Beijo, viu? beijo. Obrigada a Hoje, você. hoje já tenho a última reunião do Conselho Municipal da Condição Feminina, agora às 18 horas. E depois mais uma reunião às 20 horas também para um projeto. Vou dar em primeira mão. Um projeto que a gente está idealizando aqui em Cubatão para mais mulheres na política. Vai ser um curso específico, aí esse sim online, agora, né, no período mesmo da pandemia, sobre uma iniciação à política às mulheres aqui de Cubatão. Olha que interessante. Tá aí a dica. Vamos ver se dá certo. Tá bom. Paula, super obrigada. Imagina. Beijo. Beijo.